Olá e bem-vindos a uma edição extra e especial de No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que dissecamos o futebol. Comigo e como sempre estão os campeões da Europa da análise, Tomás da Cunha. Olá Tomás. Olá Lídia. E o Rui Malheiro. Olá Rui. Estamos a melhorar de emissão para emissão. Olá Lídia, cumprimentos Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Neste episódio, como podem imaginar, gravado quarta-feira, dia 27, vamos falar de seleção. Dos dois jogos de preparação contra a Suécia e contra a Eslovénia, da seleção nacional. Este último trouxe a primeira derrota da era Roberto Martínez e vamos falar também, nesta sequência, das dúvidas e das certezas que ficam após estes jogos e também dar um cheirinho ao algo surpreendente, o último adversário de Portugal no Euro, a Geórgia, algo que ficou definido nas últimas horas. A Geórgia que ultrapassou a Grécia no play-off, impedindo o reencontro de Portugal com o trauma helénico de há 20 anos. Portugal encarou estes dois jogos com uma convocatória alargada, como sabemos, de 32 jogadores e 11 bem diferentes entre os jogos da Suécia e Eslovénia. Com os nórdicos correu quase sempre bem, com vários momentos de grande entendimento e uma vitória por 5-2, mas na terça-feira na Eslovénia chegou a primeira derrota com sociedades que não resultaram, uma exibição não para esquecer, mas sim para recordar, para não fazer igual na Alemanha. Tomás e Rui, entre estes dois jogos e estas duas exibições, uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde da cidade do futebol, chamemos-lhe assim, haverá uma série de lições e ideias destes jogos para retirar para o europeu. Uma delas parece-me é que ter Bruno Fernandes e Rafael Leão nesta equipa não é negociável. Tomás, queres começar com o que retiraste destes dois jogos muito diferentes da seleção? Sim, acho que é exatamente por aí, ou seja, dá para separar o trigo do joio, para encaixar as peças, ou para desencaixar algumas das peças que se apresentaram nestas duas partidas, e claramente o 11 do meio campo para a frente que atuou contra a Suécia faz muito mais sentido, dá mais harmonia ao ataque português do que a equipa que se apresentou na partida da Eslovénia. Desde logo perdeu-se esse objetivo, que acredito que estivesse na mente de Roberto Martínez, que era chegar ao europeu 100% vitorioso, com uma dinâmica positiva. Aqui já houve um pequeno acidente, é verdade que ainda teremos mais jogos depois na antecâmara do europeu, mas esse objetivo já não vai dar para manter. Em relação à exibição na Eslovénia e à comparação com a partida frente à Suécia, percebe-se que há nuances inegociáveis para o selecionador, por exemplo a construção a 3 com Danilo ou Palhinha entre centrais, Nuno Mendes e Cancelo, apesar de tudo, com um papel ligeiramente diferente, Nuno Mendes mais na construção e Cancelo mais metido por dentro como um lateral interior, a participar naquela segunda altura da construção, ao lado de Ruben Neves. Depois há coisas que não resultaram tão bem, precisamente porque a estrutura ofensiva de Roberto Martínez não beneficia certos jogadores do plantel português. É o caso de João Félix e Rafael Leão. Rafael Leão está 100% confortável a jogar na largura, à esquerda, ainda mais porque o lateral não é um lateral de profundidade, seja Nuno Mendes, seja Cancelo, é um lateral que dá outras coisas em termos de construção, mas não desequilibra na frente, não é essa a função que Roberto Martínez atribui ao lateral, e por isso pede-se um extremo mais confortável em largura, que pode ser Rafael Leão, até porque está num grande momento de forma a nível de clube e transportou isso para a seleção nacional. A fórmula da segunda partida, com João Félix, por vezes a trocar com Vitinha, não resultou. Não são jogadores aptos para fazer essa função, por isso aquilo que fica é que no corredor esquerdo ou é Rafael Leão, ou é Bruma, ou é outro jogador que tenha as mesmas características, porque João Félix é claramente mais jogador de corredor central ou para aparecer entre linhas, não tanto com aquela função de garantir a largura. No corredor central, há algumas dúvidas, diria mais individuais do que coletivas, porque a estrutura e aquilo que pretende de cada médio está mais ou menos encontrado. Tem em Palhinha ou Danilo um médio que é o pilar à frente da defesa, muitas vezes encaixa entre centrais, e aí fica difícil encaixar Ruben Neves, já lá vamos, mais ao pormenor. Depois um médio de ligação,
que foi Ruben Neves, mas que normalmente, e em condições normais, será Bruno Fernandes, esse médio mais condutor, que lança, que depois também consegue aproximar-se das zonas de definição, e Bernardo Silva com liberdade na meia-direita. Mais do que um extremo, é um jogador que aparece por dentro, na construção, aparece também mais à frente para desequilibrar, porque o lateral direito é de profundidade, ao contrário do que acontece à esquerda, seja Dalot, seja Cancelo, seja Nelson Semedo, aí há várias opções, o próprio João Mário, que também está enquadrado nessas contas, é um jogador que chega mais à frente para desequilibrar. E aqui, Nelson Semedo, nestas partidas, claramente ganhou pontos em comparação com o Diogo Dalot, embora acredite que Diogo Dalot tem mais hipóteses de começar o europeu como titular do que Nelson Semedo, pelo que já mostrou anteriormente. A grande dúvida em termos de enquadramento coletivo parece-me que está num terceiro médio ou num segundo avançado, porque aí não se sabe bem qual é a função. Vi muita gente a falar de Mateus Nunes, de Vitinha, até de João Neves, por exemplo, mas pouca gente a falar de Diogo Jota, de João Félix. Ou seja, Diogo Jota que está lesionado, mas à partida recupera. Há muitas possibilidades. Essa é a grande incógnita no 11 de Roberto Martínez. Saber o perfil, o que pretende desse jogador e o que muda em termos de comportamento coletivo da seleção nacional. Porque ter Diogo Jota ou João Félix ou Vitinha não é bem a mesma coisa. Ou Mateus Nunes, que até acabou por se destacar também na partida contra a Suécia. Na frente, creio que Gonçalo Ramos é um avançado muito mais completo a todos os níveis, movimentação sem bola, trabalho na pressão, jogar nas costas. Também consegue servir de apoio, aparecer a finalizar. É um jogador que tem dado garantias sempre que é chamado. Agora, não sabemos, e é mesmo isto, não sabemos como é que vai ser feita a gestão do Cristiano Ronaldo. Rui, vou-te pedir o comentário também aos dois jogos, lançando também já uma pergunta, que é se não seria mais avisado nesta altura fortalecer dinâmicas já forjadas e não experimentar, ou por outro lado é bom perceber o que na verdade não resulta. Certo, eu acredito muito na questão, e nós já tínhamos tocado aqui, aliás, até quando demos só um toquezinho sobre estes novos jogos da Seleção Nacional, aliás, os 5 jogos até ao Europeu. Eu creio que março devia ter servido para aumentar, se quiseres, o grau de dificuldade dos adversários e não para defrontarmos uma Suécia e uma Eslovénia, independentemente daquilo que os dois jogos nos ofereceram. Uma Suécia até a pressionar alto inicialmente e durante grande parte do encontro, ainda que uma pressão individual, e nós a termos capacidade, a partir principalmente dos 15, 20 minutos, de conseguir sair dessa pressão, e esse foi um teste importante. Ontem, do teste diante da Eslovénia, e eu não ligo minimamente ao resultado, nem ao expansivo diante da Suécia, nem à derrota de ontem diante da Eslovénia. Não creio que é por aí que devemos ir. Devemos ir sim por tudo aquilo que o Tomás disse, pelo fortalecimento das dinâmicas, por percebermos que Portugal parte agora principalmente de uma estrutura em 4-3-3, que defende em 4-1-4-1 ou em 5-4-1, consoante o adversário tenha ou não dois avançados. E esse foi um problema contra a Eslovénia. Exatamente, esse é o grande problema diante da Eslovénia. Tão baixo Danilo entre as centrais e o espaço que se abria ali no meio campo. Porque o Danilo caiu sobre o Šeško e isso foi uma situação diferente daquela que tinha acontecido diante da Suécia, e que o Isaac parte praticamente de uma posição de segundo avançado, o que permitia que o Palhinha caísse mais sobre ele e não tanto sobre o Gyökeres, que acabava por ter mais movimentos, se quisermos, à largura, com os defesas centrais a acompanhá-lo. E quando isso acontecia ao contrário, ou seja, quando o Gyökeres fornecia apoios frontais, o Palhinha ficava com ele e o Isaac procurava movimentos mais à largura, e aí saltava o central. E esse aspecto parece muito importante. Mas sobretudo para robustecer esta dinâmica, ou seja, já falei do ponto de vista defensivo, o Tomás também já falou do ponto de vista ofensivo, ou seja, um 3-2-5. Um 3-2-5 com várias variáveis, e essas variáveis foram testadas, e foi para isso que estes particulares sobretudo serviram. Mostraram aquilo que pode ser e muito bem feito por parte desta Seleção Nacional, e vou exatamente ao encontro daquilo que há pouco vocês os dois referiam, que é, cada vez me parece mais indiscutível, para não dizer totalmente indiscutível, que Bernardo e Bruno Fernandes têm que jogar e trocarem várias vezes de posição, como aconteceu diante da Suécia, que o Rafael Leão é completamente indiscutível à esquerda, porque, tal como o Tomás dizia muito bem, é o único jogador capaz de perceber o que é dar largura ao corredor. E já agora, Rui, o que está, se quisermos, errado em termos de pensamento destas partidas, é que João Félix não deveria ser um competidor direto de Rafael Leão. Certíssimo. Esse é o ponto de base. E eu vou muito ao encontro daquilo que dizias há pouco, e nós já tínhamos falado sobre isso em novembro, quando foram os últimos jogos da seleção. Eu creio que nós não devemos deixar de pensar em João Félix como segundo avançado, porque na equação da Seleção Nacional
há um elemento extra, ou seja, há um médio que pode ser Mateus Nunes, há um médio que pode ser Vitinha, há um médio que, tal como tu, e provavelmente a Lídia vai falar sobre isso mais à frente, que nós não acreditamos que encaixará aqui, que será o Rubén Neves, e ontem creio que o particular demonstra perfeitamente que o Rubén Neves não pode ser o médio interior, neste momento joga a outra velocidade dos seus colegas, se quisermos, independentemente da qualidade de passe que tem, que é absolutamente cirúrgica, mas em termos de rotação está níveis abaixo, e isso creio que também está ligado à opção de carreira dele, e é importante não esquecer que nós na passada segunda-feira tivemos aqui o Rui Vitória que nos falou exatamente sobre essa questão, mas não podemos deixar de tirar desta equação desse jogador a possibilidade de jogar um segundo avançado, e esse segundo avançado pode ser o João Félix, como também pode ser o Diogo Jota, e não pensar no João Félix apenas como um elemento alternativo para jogar a partir da esquerda, e tal como disseste e muito bem, um dos falhanços do jogo da Eslovénia, para além da questão do Rubén Neves, para além também do problema que foi demonstrado do ponto de vista defensivo da Seleção Nacional, nomeadamente com a questão do Cesco, é que nem João Félix nem Vitinha estão particularmente talhados, ou se quiseres minimamente talhados, para jogarem como alas esquerdos abertos. Há outro aspecto que eu creio que faltou testar e que podia ter sido mais testado, principalmente na segunda parte de ontem do jogo diante da Eslovénia, que é fazer, se quisermos, a estrutura em espelho, ou seja, mantendo o 3-2-5 em momento ofensivo, ser o extremo direito a dar largura ao corredor direito e aí sim abrir a perspectiva para um João Félix, a partir do corredor esquerdo, surgir no corredor central. E sobre essa questão do segundo avançado ou do terceiro médio, enfim, é preciso perceber que a questão do 11 titular, qual é que vai ser o 11, já não existe propriamente no futebol internacional. Roberto Martínez vai ter várias opções, consoante o adversário, consoante o momento, e aí pode escolher o perfil que bem entender, seja João Félix, que é mais um jogador de toque, de combinações entre linhas, seja Diogo Jota, que é mais um jogador de ataque à profundidade e à finalização, seja Mateus Nunes, que é um condutor, um médio extra, enfim, essa questão do 11 titular não se vai colocar propriamente. Há sim os jogadores que são pilares indiscutíveis da Seleção Nacional, e aí colocamos um Diogo Costa, um Pepe, acredito, também vai fazer parte estando em condições, um Palhinha, um Bruno Fernandes, um Bernardo Silva. Esses jogadores são os pilares, mas tudo à volta pode ser alterado e dar diversas caras à equipa portuguesa, conforme o adversário e conforme o momento também de cada jogador português. E há jogadores com perfil para isso, e há jogadores que não estiveram também nesta dupla convocatória, porque no fundo o grupo foi partido em dois, que podem entrar exatamente nisso que o Tomás disse e que me parece decisivo. Depois, também salientar um aspecto, não é por acaso que Portugal, até pela falta de tempo que há em termos de preparação liberta, se quisermos, para o Campeonato da Europa, em 7 dias vai ter 3 jogos em casa, portanto Finlândia dia 4, Croácia dia 8 e Irlanda dia 11, os 2 primeiros em Lisboa, um na Luz e outro, aliás, um em Alvalade e outro no Jamor, e depois no dia 11 a Irlanda em Aveiro, e reparem que depois há, do ponto de vista estratégico, isto do meu ponto de vista, um espaço de uma semana para preparar o primeiro jogo, e a partir daí é competição em 4 dias, e tal como o Tomás dizia muito bem, há jogadores indiscutíveis, mas há outros jogadores que não são indiscutíveis, há lugares em que vai haver rotação. Agora, aquilo que é importante é que a seleção estabeleça, e eu creio que esse aspecto foi o preponderante destes particulares, é que percebemos definitivamente que a partir de uma estrutura em 4-3-3, Portugal tem 2 formas diferentes de defender consoante o adversário que tem e a sua própria estrutura, e sobretudo está-se a perceber cada vez mais que é inegociável o 3-2-5 em momento ofensivo, mas pode ser o Nuno Mendes o terceiro central de construção, pode ser o Palhinha ou o Danilo baixando para o espaço entre os defesas centrais, pode aparecer o Bernardo como médio centro ofensivo dentro do 2, mas também pode ser o Bruno Fernandes, o Mateus ou o Vitinha, mas sobretudo há um aspecto na equação, o Tomás tocou e eu já toquei, mas quero reforçar aqui, para jogar com os tais 5 da frente, o único jogador que é capaz de dar largura ao corredor esquerdo é Rafael Leão. Como titular, sim. Depois há outras como opções titular, que podem fazer sombra, sem caso dúvida, de Bruma, por exemplo. Outra coisa diferente, exatamente. Mas exatamente para titular, claramente, é Rafael Leão uma peça adequada. Vamos ter uma baixa muito importante, que é do Pedro Neto, que à partida, infelizmente, vai falhar mais uma competição internacional, e eu creio que ele seria opção para este campeonato da Europa, e sobretudo vou também estar particularmente atento àquela que será a opção ofensiva para jogar como extremo direito, não como titular, porque o ala direito vai ser o Bernardo, mas porque creio que vai ser, em alguns jogos, vai ser importante que um jogador
pode ser o Francisco Conceição, pode ser até o Trincão, que não teve a oportunidade devido à lesão de estar neste duplo confronto, de ser, e sobretudo tocando num aspecto que também parece crucial, que é a convocatória para já será de 23 jogadores, os selecionadores vão ter uma reunião com a UEFA no próximo mês de abril, em que vão procurar que a convocatória seja alargada para 26 jogadores, à semelhança do que aconteceu com o último Mundial e com o último Europeu, ainda que o último Europeu tenha tido condições ainda mais específicas, porque estávamos dentro de um período de pandemia, e que a solução final poderá passar apenas por uma lista, apenas entre aspas, de 25 jogadores como lista final. O que creio que no nosso caso venha até, do meu ponto de vista, enriquecer as soluções e tal história de poder entrar aqui um extremo direito, um jogador para também dar largura no corredor direito, sendo que não será necessário aí, por exemplo, o Rafael Leão ser titular indiscutível. Pode alterar o corredor esquerdo. Exatamente. Essa harmonia é fazer o espelho, normalmente tem sido encontrada por Roberto Martínez. Isto Exatamente. É um conhecedor daquilo em que um determinado jogador pode ser mais forte. E neste jogo, creio que houve vários erros nesse sentido. Houve, por exemplo, a adaptação no corredor direito com a entrada de Francisco Conceição, que levou Dalot a fazer mais marcações interiores do que tinha acontecido na primeira parte. Agora, na zona central, creio que houve ali muitas confusões, e já falámos também da questão em torno de João Félix, mas no corredor central, Ruben Neves, naquele papel em dupla com o João Cancelo, passou bastante ao lado em termos de influência. Verdade. E, por exemplo, Vitinho e Otávio, que são dois jogadores que pegam bem na bola, que devem participar ativamente na construção desde zona mais recuada. Estavam muito aliados, estavam a Vitinha na meia esquerda, Otávio na meia direita, e não participavam praticamente na ligação e na organização do jogo de Portugal. E creio que esse adiantamento, a forma como colocou Vitinho e Otávio, que são dois jogadores cerebrais, que conseguem emprestar qualidade no passe, a posições tão adiantadas e a funções tão específicas, acabou por não ser uma visão acertada de Roberto Martínez. Diria ainda assim que não é preocupante, porque aquela versão ofensiva que Portugal apresentou não tem nada a ver com aquilo que vamos apresentar no Europeu. Que será mais parecido com o primeiro jogo, provavelmente. A nível de alguns erros individuais defensivos, creem que há alguma preocupação a ter? Eu acho que não é nada de novo, Lídia. Aquilo que me parece é que o poder ofensivo da Seleção Nacional, que foi imenso durante a fase de qualificação, foi também determinante diante da Suécia, tem feito esconder alguns problemas que o processo defensivo tem. Agora, eu também creio que, se quiseres corrigir equívocos do ponto de vista do processo defensivo, faz com dias de trabalho, e eu creio que também é para isso que serve o estágio prévio ao Campeonato da Europa, para melhorar, sobretudo do ponto de vista da transição defensiva, que é o aspecto que me parece estar com mais deficiências. Eu creio que será aí mais determinante o trabalho de Roberto Martínez. É óbvio que já temos um conjunto de estágios que poderiam permitir que algum desses aspectos que ontem a Eslovénia explorou de forma corrosiva fosse, e até a própria Suécia, se quisermos, no jogo anterior, pudessem já ter sido limados, mas acredito que estes 3 jogos de preparação, mais os treinos que haverá nessa altura, e sobretudo aquele período que me parece absolutamente determinante e muito bem escolhido por Roberto Martínez, de haver uma pausa competitiva entre o dia 11 e o dia 18, servirão para corrigir determinados aspectos, e aí parece-me que ele irá corrigir muito mais aspectos do ponto de vista defensivo, do processo defensivo, do que do processo ofensivo, porque me parece, independentemente das críticas que eu e o Tomás aqui fizemos já ao longo deste programa, parece-me claramente melhor gizado do que o processo defensivo neste momento. E a questão deste jogo com a Eslovénia é que, com o posicionamento e a descoordenação entre os centrais, com Danilo lá metido, depois viu-se que aquela dupla Ruben Neves e Vitinha não era a dupla adequada para encurtar o espaço, para aproximar, para lutar pela segunda bola, para dar agressividade. Isso não aconteceu. E depois, com os laterais muitas vezes metidos por dentro, para a Eslovénia também conduzir a transição por fora, com o sofrimento dos centrais. Por exemplo, António Silva não entrou nada bem nesta partida com a Eslovénia. Gonçalo Inácio também foi muito passivo num ou noutro lance. Mais a questão dos médios, o sofrimento de Cancelo nos duelos de 1 para 1. Dalot também baixou o nível em relação à primeira parte. Acabou por criar-se aqui uma mistura que a Eslovénia soube aproveitar. E há que dizer, volto a frisar, o resultado para mim não é o mais importante, sobretudo quando falamos em particulares, mas a verdade é que a vitória da Eslovénia é inteiramente justa, mas sobretudo aquilo que me parece importante retirar é que Portugal fez uma exibição mesmo muito fraca ontem. E esse aspecto atacar e defender.
Exatamente, e esse aspecto permitiu a uma seleção como a Eslovénia, que muita gente provavelmente não saberá, mas vai estar presente no próximo europeu, e repartiu até a liderança com a Dinamarca do grupo, acabou por perder no desempate entre as duas seleções. É uma seleção que tem as suas limitações, mas que encarou este jogo com mais seriedade, porque eu tive a oportunidade de ver, e provavelmente tu também, Tomás, o jogo diante de Malta, em que jogou, se quisermos, um bocadinho como Portugal defrontou ontem a seleção da Eslovénia. E este jogo com a Eslovénia é mais fiel àquilo que vamos ter no grupo do europeu do que o jogo com a Suécia. A Turquia talvez possa dividir um pouco mais a iniciativa, mas quer a Chequia, quer a Geórgia vão entregar completamente o jogo a Portugal. Mas repara que se calhar depois de ontem a Turquia não vai ter essa abordagem, porque perdeu 6-1 com a Áustria, para quem não sabe. Exatamente, a Turquia que normalmente tem problemas defensivos com fartura. E, portanto, ontem foi caótico. Eu ainda não vi o jogo todo, só vi a forma como sofreram os golos. Tive cuidado de ver antes do nosso programa e realmente foi absolutamente caótico, quer o processo de transição, quer o processo de organização defensiva. Mas atenção a esta seleção da Áustria. Sim, olhando para esta dupla jornada, diria que de facto o Roberto Martínez só tem a ganhar em termos de esclarecimento. Certíssimo. Há um confronto, digamos, que me parece completamente inclinado, que é o de Nuno Mendes ou Totti Gomes. Nuno Mendes, que foi testado como um terceiro central à esquerda, portanto, creio que não há justificação alguma para levar Totti Gomes nesta convocatória. Só uma questão física de vamos excluir Diogo Leite, porque enfim, não vimos Diogo Leite, vamos acreditar que ficará de fora, pelas indicações que podemos. Sim, vai ficar de fora, de certeza absoluta. Exatamente. Claro. Depois é a questão de Ruben Neves, porque Ruben Neves não encaixa em nenhuma função, é esse o ponto. Não estamos a desvalorizar a qualidade do jogador, mas não encaixa em nenhuma função, nem na de Danilo ou Palhinha, que são dois trincos, se quisermos, jogadores que fazem aquele papel de proximidade aos centrais, constroem no meio dos centrais, defensivamente também encostam. A única coisa que ele poderia aportar, Tomás, era com bola, sem bola não consegue. Exatamente, e com bola também me parece que há opções superiores. Bruno Fernandes, Vitinha, e Vitinha creio que estaria muito mais confortável no tal papel de médio construtor do que aliado da construção mais adiantado sobre a esquerda. Portanto, entre estes dois, Vitinha, Bruno Fernandes, penso que é muito difícil encaixar o Neves aqui. Exatamente. A opção de abrir o Vitinha no corredor esquerdo, que aconteceu demasiadas vezes, eu acho que foi a situação mais nonsense destes 180 minutos de futebol. Era para libertar João Félix. Óbvio. Conseguimos entender a ideia, mas não faz sentido na prática em termos de conforto dos dois jogadores. Claro que sim. Depois juntaria à lista que estava a construir também o nome de Mateus Nunes. Sinceramente não vejo como deixar Mateus Nunes de fora da lista final. Concordo. E não estou a dizer que vai ser titular, mas não há forma de deixar Mateus Nunes de fora. E não estou a falar da exibição que fez contra a Suécia, que foi boa, mas estou a falar da versatilidade e da diferença que marca para outros médios da seleção. É que Mateus Nunes no City até já jogou extremo esquerdo. Se quisermos ir aí. Esse ponto é importantíssimo, até o facto de ser polivalente, mas sobretudo se nós fizermos um escalonamento de 3 jogadores para um lugar, que podem acabar por ser 2 jogadores, aliás, 3 jogadores para 2 lugares, devido ao alargar da lista de convocados, eu diria primeiro Mateus Nunes, segundo João Neves, que não foi titular em nenhum dos jogos, e isso parece-me importante, e terceiro Ruben Neves. Sim, João Neves nesta altura não me parece candidato a titular no europeu. De maneira nenhuma. Mas candidato a ir. Candidato a ir, creio que isso não está em causa. Sim. Mas Mateus Nunes, toquei no nome dele porque é recente, ou seja, não é um jogador que tenha feito parte. Mesmo. E que não foi aposta. Exatamente. E por isso creio que aqui deu uma resposta firme a Roberto Martínez. É um jogador que dá mais qualquer coisa. Para quem estava em Guimarães a ver o jogo, não sei se na televisão foi possível perceber, eu estive em Guimarães a ver o jogo, ele jogou com uma tala durante o jogo todo, portanto não estava totalmente confortável. E ainda um último nome que penso que tem a porta fechada para o europeu, mas ligeiramente aberta por causa de uma situação. Falo de Jota Silva, porque Jota Silva foi pensado como um substituto direto de Diogo Jota. E se Diogo Jota não chegar em condições ao europeu, penso que Roberto Martínez vai levar Jota Silva para fazer essa função de atacante mais agressivo, mais rápido, mais veloz a finalizar. Foi utilizado nos 2 jogos. Exatamente. Creio que Jota Silva não tem a porta completamente fechada, apesar de tudo. Também acho. Nesse sentido, pronto, eu ia elencar aqui uma lista, ou seja, a lista dos jogadores que foram chamados e que não são, e que são dúvidas, ou seja, João Mário, Diogo Leite, Jota Silva, Totti Gomes, Francisco Conceição, Bruma, Dani Mota e Trincão. Já falamos
quase todos eles aqui um bocadinho. Eu diria que deste grupo, se calhar só Dani Mota e Diogo Leite têm a porta completamente fechada. Depois vai depender um bocadinho do que a seleção vai precisar, não é? Sim, eu diria que grande parte desses jogadores foram chamados por Roberto Martínez para observação e para incluir no pós-europeu. Aliás, o próprio selecionador falou disso, creio que foi na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Eslovénia, se não estou em erro. Eslovénia. Exatamente, falou de preparar o futuro e incluir jogadores para o pós-europeu. E a maior parte desses estão nesse enquadramento. Agora, há alguns... O que deixa-me dizer, Tomás, não implica que venham a ser convocados imediatamente pós-europeu. Sim, é uma questão de observação e de alargar um pouco o espectro. Tu tocaste nesse ponto há 15 dias, exatamente. Nós falávamos sobre muito essa questão, e eu estive completamente de acordo contigo, e volto a frisar, foi muito nesse sentido de ter a oportunidade durante um estágio de observar jogadores que habitualmente não fazem parte das convocatórias e que poderão ser opções até, porque vejamos, independentemente de Portugal muito possivelmente querer ganhar a Liga das Nações, isso não impede que alguns jogadores sejam preservados em termos de Liga das Nações, e surja aqui a oportunidade para um Francisco Conceição, para um Jota Silva, para um Dani Mota, para um Diogo Leite, para um Totti Gomes. Sim, eu diria que desses nomes que a Lídia mencionou, há aí alguns que têm fortes possibilidades de integrar a lista final, ainda mais se for a 26. Estou a pensar em Bruma, por exemplo. Bruma pode ser o tal extremo para jogar aberto à esquerda, como suplente, claramente, não é um jogador para ser titular, nem de perto nem de longe. No outro lado, a mesma coisa com Francisco Conceição, porque Pedro Neto se calhar vai ficar de fora. Trincão não foi visto, e isso pode jogar contra o jogador do Sporting. E agora... importa perceber também qual é o grau de abertura, se quisermos, de Roberto Martínez para levar um jogador, por exemplo, como Pedro Gonçalves, que não foi visto também e que falhou esta convocatória, mas que poderia ser uma alternativa para aquelas posições posição mais adiantada do meio campo. Se não tivesse lesionado. Exatamente. Mas a sensação que eu tenho é que o Trincão ainda está dentro da possibilidade de ir ao Campeonato da Europa, e tenho mais dúvidas em relação ao Pedro Gonçalves, não em relação à minha opinião. Exatamente. Não em relação à minha opinião e à tua, mas àquilo que o selecionador nacional pensa. Ou seja, questões físicas neste momento, Pedro Neto, Diogo Jota, Ricardo Horta, que também poderá baralhar. Sim, eu creio que é mais complexo, é o Pedro Neto muito dificilmente mesmo, aliás, das informações que eu consegui recolher, é praticamente 1% a hipótese que ele tem de ir ao Campeonato da Europa. Em relação ao Diogo Jota e ao Ricardo Horta, creio que serão opções. O Ricardo Horta regressará muito em breve à competição, segundo aquilo que eu consegui saber. Já o Diogo Jota poderá demorar mais um pouco, mas estará apto para ir ao Europeu. Há outros que, num cenário ideal, até poderiam ter uma porta aberta, mas é impossível. Estou a pensar, por exemplo, em João Mário. João Mário está a fazer uma excelente temporada, mas há muitas opções à frente e, portanto, não tem grandes hipóteses. Mas não sei se concordas comigo, Tomás. Eu concordo contigo inteiramente em relação ao João Mário. Não vai ter hipótese. É mais um dos jogadores a pensar no futuro, independentemente de ser uma posição muito já congestionada da Seleção Nacional. Eu creio que o Nelson Semedo, neste jogo, principalmente diante da Suécia em Guimarães, ganhou o espaço em relação ao Rafael Guerreiro, que, como todos nós sabemos, praticamente sempre que há uma chamada à seleção está lesionado. E não fico nada admirado que o lote de 4 laterais seja Nelson Semedo, João Cancelo, Diogo Dalot e Nuno Mendes. Sim, até pela versatilidade e pela diversidade de opções que oferecem a Roberto Martínez. E Nelson Semedo, neste cenário de lateral em profundidade, é bastante útil. Bastante útil. Vamos esperar também que Nuno Mendes se aguente, não é? É um jogador que tem tido muito azar, bem, não tanto azar quanto o Pedro Neto, que de facto... Não, o Pedro Neto bate os recordes. O próprio Diogo Jota, se falhar este europeu, também entra na lista dos muito azarados. E para terminarmos este episódio extra também, importa ir um bocadinho ao nosso grupo, que só fechou nas últimas horas com a vitória nas grandes penalidades, nos penaltis da Geórgia frente à Grécia. A Grécia que vai para 10 anos sair a grandes competições. E Portugal não venceu a Grécia nos últimos 6 jogos, não é só questão de europeu. Pronto, vamos partir para um desconhecido, não é? O conhecido era bastante chato. Digam-me vocês, foi uma surpresa para vocês esta Geórgia? Do meu ponto de vista, nenhuma. Eu sinceramente, aliás, já tinha até falado, não aqui, mas noutro espaço, sobre quem é que iria ser a seleção que, do meu ponto de vista, iria ser apurada, e apostei na Geórgia. Eu creio que Portugal não pode cometer o erro, e creio que não vai repetir esse erro, que foi a forma como abordou no Europeu de Sub-21
a partida diante da Geórgia. É certo que a Geórgia jogava em casa, mas eu creio que houve um desprezo ou até menosprezo pela seleção da Geórgia que não se poderá repetir neste nível e neste patamar principal. É certo que é o terceiro jogo do apuramento, provavelmente muita coisa já estará decidida aí. Agora, passa uma seleção que é uma seleção, do meu ponto de vista, com pensamento em um ideário bastante defensivo, defende por norma num 5-3-2 e procura depois desdobrar-se do ponto de vista ofensivo em 3-5-2, sendo que a grande arma, como é óbvio, é que Kvaratskhelia, que joga como uma espécie de segundo avançado, muitas vezes em dupla com Mikal Tadze, que é um avançado que está no Ajax. A Geórgia tem um problema nesse sentido, é que Shakvet Tadze é algo semelhante a Kvaratskhelia, dois dos grandes futebolistas da Geórgia. Shakvet Tadze prometia muito, mas teve várias lesões também. Verdade. E acabou por ser um jogador que não cumpriu aquilo que prometeu, embora tecnicamente seja muito evoluído. Esta Geórgia é treinada por Sagnol, que é um antigo defesa francês, carreira de alto nível, e de facto deve, digamos, marcar presença no europeu. Não se espera mais do que isso desta Geórgia. É uma seleção que vai tentar pontuar, imagino que já seria um feito excelente para esta Geórgia, porque apesar de haver um crescimento nos últimos anos, não estamos nem de perto nem de longe a falar de uma seleção com muitos argumentos, vai defender-se em 5-3-2 e depois explorar ataques mais rápidos. Com Kosciuszko, que é um distribuidor de grande nível, joga no Levante, em Espanha. Penso que pode ter na próxima temporada um desafio superior noutra liga mais competitiva. E essa junção entre Shakvet Tadze e Kvaratskhelia, que são dois jogadores tecnicamente evoluídos, Kvaratskhelia na condução de bola também consegue transportar a equipa para a frente, com o Şengeli, que é o ala esquerdo, que sobe muito e que também tira bons cruzamentos. Será muito por aí. E há um bom guarda-redes, que é Mamardashvili, um nome que não é o mais fácil de dizer, mas que de facto é um excelente guarda-redes e também pode, em breve, subir um degrau. Temos até junho para aprender todos os nomes, saber pronunciar corretamente todos os nomes da seleção. É algo importante olhar para o nosso grupo e obviamente somos obrigatoriamente favoritos a passar a este grupo em primeiro lugar. E eu até diria com 9 pontos, mas... Com 9 pontos, eu estou contigo. Vamos ver, pode ser, se tudo correr bem, chegamos ao jogo e já agora, da Geórgia isto, já apurados. Completamente num cenário hipotético, se a prova decorrer com normalidade, digamos assim, podemos ter Portugal-Alemanha e Inglaterra-França nas meias finais. Exatamente desta forma. Agora, claro, teremos surpresas e acidentes, mas poderia haver, se calhar, um confronto entre as 4 favoritas, vou dizer assim. Sim, as 4 seleções no mais europeu, fortes, nas meias finais. A Alemanha que deu, nestes dois jogos, a limpar a cara, e os jogadores têm, sem qualquer dúvida. Deixa só dar uma nota negativa para fecharmos, Lídia, que é a questão de Portugal ter falhado o apuramento para o Europeu de Sub-19 em casa diante da Dinamarca, e com uma curiosidade, nas últimas 24 horas Portugal defrontou a Dinamarca em Sub-18, Sub-19 e Sub-20 e perdeu os 3 jogos, todos disputados em Portugal. E isto também deve ser pensado e ter em linha de conta uma saída muito importante que aconteceu na Federação Portuguesa de Futebol a nível dos seus técnicos, que foi a de Joaquim Milheiro, que foi trabalhar para o Qatar e que estava a fazer um grande trabalho em termos de formação, e provavelmente também termos de ter mais atenção e não jogarmos tanto com os nomes e os clubes onde os jogadores representam, ao contrário do que acontece na Dinamarca, em que cada vez se vê um trabalho de formação mais robustecido. Não é fácil vir a Portugal conquistar um apuramento para o Europeu de Sub-19, é certo que só passava uma seleção e a Dinamarca teve o mérito de vencer o grupo, é um mérito absolutamente indiscutível, e depois também em Sub-18 e Sub-20, mesmo não sendo uma competição a sério, mesmo sendo jogos particulares, a capacidade que as seleções jovens dinamarquesas tiveram para vir a Portugal ganhar, e num dos casos até de forma contundente. E assim, com esta nota e este pensamento para o futuro, que fechamos este episódio extra de No Princípio Era a Bola, este episódio sobre a Seleção Nacional e os 2 jogos particulares desta última semana. A sonoplastia foi da Salomé Rita. Muito obrigado por nos acompanharem aí desse lado. Regressamos, como sempre, na próxima segunda-feira com o episódio regular. Até à próxima. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.